E aí, futuros aprovados, pronto para mais uma jornada? Então hoje a gente vai para a nossa 24ª aula falando de dependentes. Então é a segunda parte desse assunto. Então se você por acaso caiu de paraquedas aqui agora e não assistiu o vídeo anterior, assiste o vídeo anterior antes de emendar nesse aqui, senão você vai ficar meio perdido ali, ó. Os assuntos não vai encaixar, ó. Vai cruzar errado ali, você vai ficar com dificuldade. Tá bom, futuro servidor? Então, sem muitas delongas, vamos fazer um rápido resumo do que a gente viu aqui no último vídeo e a gente já engata no assunto de hoje. Então vamos lá. Ó. A gente viu que o estudo dos dependentes está no artigo 16 da Lei 8.213. Para fins didáticos, a gente chamou os dependentes de classe. E eles estão divididos em 3 classes. Na primeira classe a gente tem quem? Ó? O cônjuge, companheiro ou companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Os pais na segunda classe e na terceira classe o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. E aí eu separei para vocês o que eu chamei de regras básicas sobre a dependência, não é isso? Nossas regrinhas básicas, que são 3, a gente viu isso também lá na última aula. Eu vou ler elas aqui, a gente não vai ficar voltando e perdendo tempo não, pessoal. Já vamos, porque a gente tem que ver mais regras hoje para a gente complementar o nosso assunto. Então a gente viu lá, ó, que a dependência na primeira classe é presumida, nas demais classes devem ser comprovadas. Os dependentes de mesma classe concorrem em igualdade de condições. E os mais próximos excluem os mais remotos. E arrematamos a aula, eu expliquei para vocês a questão do fato gerador. Então, quando é que esse dependente vai chegar lá e vai se habilitar lá no INSS? Quando ocorre a morte do segurado. Então, o segurado morreu, ele vai chegar lá e vai providenciar lá a sua habilitação. Então, além dessas regras que eu chamo de básicas, eu acho que essas 3 regras elas são centrais, tá, pessoal? A gente vai ver muitas questões, muitos exercícios batendo o conhecimento dessas 3 regras, tá? Se você pegar para estudar, vocês vão ver. A maioria, se você assimilar bem essas 3 regras, você vai passar tranquilamente lá pelos exercícios, porque a maioria está centrada nessas 3 regras. E as demais questões estão nas regras que a gente vai ver a partir de agora, que é a videoaula de hoje. Então, vamos lá. Ó. Demais regras. Inciso 1. Considera-se companheira ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Então, já vamos direto lá para esse artigo e para esse parágrafo, tá, pessoal? A família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então já vamos aqui ver algumas peculiaridades. Primeiro, pessoal, aqui quando ele fala de união estável, ele fala que é reconhecida a união entre o homem e a mulher como entidade familiar. Tá? O STF decidiu lá, ele reconheceu também a aplicação desse instituto para as uniões homoafetivas. Então lá no dispositivo lá do artigo 16, o nosso inciso 1, então essa questão da união estável, ela vai valer para os dois. Então vai valer a união estável para o homem e a mulher e vai valer nas mesmas condições a união estável homoafetiva. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, bastante atenção com isso. Essa é a nossa primeira observação. O STF reconhece o direito nas uniões homoafetivas, embora a Constituição diga expressamente o homem e a mulher. Então, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, tomem bastante cuidado, que isso também cai bastante em prova. Ele não está falando aqui que para reconhecer a união estável, tem que ter 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, muita gente pensa isso, tá? Por algum motivo muita gente acha, só conta a partir de 2, só conta a partir de 3. Eu já tive vários alunos que perguntaram isso, não, mas a união estável é no mínimo 2 anos morando junto. A lei não traz lapso temporal. O que ela fala aqui? Considera-se companheira, pessoa que sem ser casada, mantém união estável com a segurada, de acordo com o parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º? Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
Ele não fala nada de tempo, do lapso temporal. Então tome bastante cuidado com isso, tá? Aqui a gente não tem lapso temporal. A gente vai voltar e vai bater mais um pouquinho. Vamos lá, vamos falar do inciso 2 para complementar. Como provar essa união estável? A prova de união estável e de dependência econômica exige início de prova material contemporânea dos fatos, produzidos em período não superior a 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado. Não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Então, olha só, ele diz que a exigência do início de prova material, a exigência de prova material, ela deve ser produzida em período não superior a 24 meses do óbito. Então, eu não posso pegar coisas antigas, chegar lá no INSS e falar, eu tenho uma união estável com ele. Aí eu vou pegar uma foto lá de quando a gente era criança, uma foto de 10 anos atrás, a gente fazendo alguma coisa junto. Então, tem que ser coisas recentes. Por exemplo, comprovante de residência no nome dos dois, no mesmo local, recente. Declaração de imposto de renda, recente. Tá? Fotos de rede social, recente. Recente que eu digo aqui dentro desse lapso de 24 meses. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, complementando aqui o estudo do inciso 1. Vamos para o nosso inciso 3. Ó. Equipara-se a filho para fins de recebimento de pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Olha que interessante. Então surgiu mais dependentes do que além daqueles que a gente já viu. Então ele diz também que o enteado é dependente e que o menor tutelado é dependente. Então a gente vai voltar lá naquele inciso 1, lá na primeira classe, e vai colocar quem lá? O enteado e o menor tutelado. Com uma diferença. Lembra das regras básicas de dependência? A gente viu que a dependência na primeira classe ela é presumida. E ela vai ser para todos os segurados que a gente viu, menos para esses dois. O enteado e o menor tutelado, eles também vão entrar na primeira classe, mas eles vão ter que provar dependência econômica. Quanto a eles, a dependência econômica tem que ser provada. Conseguiram ver? Daqui a pouco a gente vai voltar lá naquele slide e vai acrescentar esse pessoal para ficar tudo bem claro. Por que eu grifei a palavra exclusivamente aqui, pessoal? Porque falta um elemento aqui, tá? Sempre houve uma controvérsia judicial envolvendo o menor sob guarda judicial, se ele era dependente ou se ele não era dependente, tá? Esse é o nosso texto da reforma da Previdência. Então, tentando colocar um ponto final no assunto, eles fizeram aqui o quê? Colocaram que é exclusivamente só o enteado e o menor tutelado para tentar excluir o menor sob guarda judicial, porque o STF vinha reconhecendo o direito também ao menor sob guarda judicial. Então, para tentar lá dar um cala-boca no STF, eles colocaram a palavra exclusivamente para deixar claro que o menor sob guarda judicial estaria de fora, tá? Porque o legislativo e o executivo estavam tendo um entendimento diferente do judiciário. Mas e aí, o que aconteceu este ano? Acabou de acontecer, bem recente, ó. Veio a lei 15.108 de 2025 e trouxe uma mudança lá no artigo da lei 8.213. Então, olha só o que a gente tem no parágrafo 2º lá do artigo 16 que a gente viu, inciso 1, 2 e 3, ó. O enteado, o menor sob tutela, o menor tutelado, e o menor sob guarda judicial equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado e desde que não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação. Então, me parece que agora o STF e o Poder Legislativo e Executivo estão falando a mesma língua, tá? Como isso aqui, ó, saiu agora, pessoal, essa mudança, então está atualizadíssimo. Então a gente ainda não vai ter questões, mas provavelmente vai vir questões já vão estar a caminho. Tome bastante cuidado com os comandos da questão, porque aqui é uma emenda constitucional. Então, segundo essa emenda constitucional, segundo a Constituição, ele não incluiu aqui no texto o menor sob guarda judicial.
Agora, segundo a legislação previdenciária, segundo a Lei 8.213, aí a gente tem a mesma coisa que tem na Constituição e mais o menor sob guarda. Então tome cuidado com o texto, com o comando da questão, tá? Isso pode ser perigoso, tá? Eu acredito que se botar alguma coisa, se eles mexerem muito, isso aqui vai dar maior confusão, tá? Mas tomem bastante cuidado com isso, tá? Vamos ser bem atentos ali na hora da prova. Agora vamos organizar os nossos incisos que a gente viu. Ó. Cônjuge ou companheira, inclusive união homoafetiva. Aqui não precisa provar dependência econômica. O companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental grave. O filho também não precisa provar dependência econômica. Vamos acrescentar mais quem aqui na primeira classe? Ó. Menor tutelado, enteado, menor sob guarda judicial. Só que esses vão ter que comprovar a dependência econômica. Viu? Ficou mais porruda, né? O inciso 1 ali ficou mais porrudo. Vamos ter cuidado aqui com essa parte final que a gente acrescentou agora. Tá? Então acrescentamos esse pessoal que tem que provar a dependência econômica e acrescentamos aqui em cima a união homoafetiva lá junto com o cônjuge e a companheira. Tá? Tranquilo até aqui? Não mexi no inciso 2, não mexi no inciso 3. Tá bom, pessoal? Vamos continuar? Vamos agora falar aqui do 4. Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvada os absolutamente incapazes e os inimputáveis. O que ele está falando aqui? Já pensou matar o segurado e depois ir lá pedir pensão? Aí vai ser deferida a pensão? É um absurdo, né? Então, ele está dizendo que nesses casos a pessoa será excluída, ela não vai ter direito. Ela vai ser considerada ali, eu chamo de indigno, né? Vai ser considerado indigno, aí na hora da partilha ali, como da entrada como dependente, ela vai estar de fora. Faz todo sentido, né, pessoal? Já pensou matar o segurado e depois de lá pegar a pensão dele aqui, que eu acabei de matar ele ali? Não ia fazer, ia ser um absurdo total, tá? O que eu quero que vocês tenham cuidado aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Eu até marquei já, sentença com trânsito em julgado. Então tem que ser aquela sentença que não cabe mais recurso. O processo findou. O processo ele definitivamente está extinto. O processo acabou. Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Segundo, ele pode ser o autor do crime, tá trabalhando em coautoria ou ter participado desse crime. E esse crime tem que ser um homicídio doloso. Doloso é com intenção de matar. Então, se for culposo, ele não vai ser excluído. Culposo não exclui, tem que ser um homicídio com intenção. Ele tinha a intenção de matar aquele segurado. E se ele não conseguir matar, ele vai ser excluído? Tentativa do crime, o crime tentado, ele tentou, ele também pode ser excluído da condição de dependente. Então, seja na intenção, no dolo, seja no crime tentado, tá? Desde que tenha ocorrido o trânsito em julgado, aquela decisão que não cabe mais recursos. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Ó. Gente, que loucura, né? Nossa, quanto detalhe, é isso aí. Vai pontuando, depois vai fazendo bastante exercício para poder isso ficar na mente, para poder massificar ali. Você vai fazendo bastante, vocês vão ver que cai bem repetidamente. Então, de tanto vocês verem a repetição na questão, aquilo vai massificando ali na mente de vocês, tá? Então, nosso quadrinho final ficou assim, ó. A gente tem o cônjuge e companheira, inclusive união afetiva, e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Esses é o quê? Dependência presumida, não precisa provar nada. Ainda na primeira classe a gente vai ter o menor tutelado, o enteado e o menor sob guarda judicial. Esses vão provar a dependência econômica. Não mexemos na segunda classe, os pais provando dependência econômica, e também não mexemos na terceira classe, que tem o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Então, para fechar a aula de hoje, pessoal, uma perguntinha. E a idade de 21 anos? Vamos tratar essa idade de 21 anos aqui? A gente está falando de quem da idade de 21? Ó? Filho não emancipado. E está falando do irmão não emancipado, menor de 21 anos.
Então, observações, pessoal. A maioridade previdenciária aqui ela vai começar aos 21, diferente da maioridade civil, que começa aos 18. O que vira e mexe vem aí nas provinhas de concurso para tentar dar uma rasteira no candidato? Ele pergunta se essa idade de 21 ela pode ser prorrogada até 24, se o cara for estudante universitário, estiver fazendo algum curso de especialização ou coisa desse tipo. Ah, e ainda conta história. Ele é pobrinho, depende, ele é pobrinho, não tem condições de pagar, era o segurado que pagava. Estende até 24? Resposta: não. O prazo de 21 anos dentro do direito previdenciário, ele é fatal. O prazo ele é fatal. Ah, professor, mas eu lembro que eu conheço a fulana, que conhece a ciclana, e que na pensão alimentícia lá, ela recebe pensão alimentícia e a filha está recebendo até 24. Pensão alimentícia é uma coisa, pensão previdenciária é outra. Regra da pensão alimentícia, diferente da regra da pensão previdenciária. Na pensão previdenciária, o prazo de 21 ele é fatal. Tá? Então, súmula 37 da Turma Nacional de Uniformização, a TNU. A pensão por morte devida ao filho até os 21 anos de idade não se prorroga pela pendência do curso universitário ou de qualquer outro curso. Tranquilo, pessoal? O que vocês acharam? Eu acho que isso aqui merece, sabe o quê? Um IPC. A gente está um tempão sem falar de IPC, né? IPC é de quê? De importante pra caramba. Importante pra caramba, tá bom? Então, não esquece de fazer essa anotação, tá? A gente finaliza mais uma aula. Gostou? Matou algumas curiosidades? Então, dá um likezinho lá para mim, se puder rir para o canal, tá? Deixa o seu comentário se você está gostando, se você está curtindo. Se você tem alguma sugestão, eu também aceito sugestão. Compartilha para mais gente para ajudar o canal a crescer. O canal é pequenininho, né? O canal de estudos assim é bem difícil de ficar grande, ele leva muito tempo. Aqueles canais com um monte de porcaria, aí esses canais é o que bomba, o que a pessoa mais quer ver. Então, eu preciso de vocês para vocês me ajudarem, tá bom? Continue estudando, façam revisões e no próximo vídeo a gente arremata esse assunto de dependente. Até a próxima aula.